Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Rosa, seu professor. Vamos dar continuidade. Quando uma empresa ela é aberta e ela começa a faturar, a movimentar, eu vou ter que pagar imposto, tá? Se ela não for isenta, se ela não for imune, né? Desde que ela pague imposto, seja do lucro presumido, lucro real, simples, ela tem que pagar imposto. A legislação utiliza dois termos para definir como eu vou pagar esses impostos, tá bom? Eu posso optar pelo regime de apuração de receitas. Não confunda com o regime de tributação. O regime de apuração de receitas é como eu vou reconhecer aquelas despesas. E nós vamos aqui já contar também com a ajuda do nosso ambiente de trabalho, tá bom? Para que você entenda isso. Em relação ao regime de apuração de receitas, basicamente nós temos dois tipos, o regime de caixa e regime de competência. Eu acredito que você já tenha ouvido falar disso em algum momento anterior. Se não, você vai entender como funcionam esses dois regimes. Imagina uma construtora, uma imobiliária, uma empresa loteou um terreno, comprou um terreno muito grande, fez vários lotes para vender esses terrenos, tá? E estão vendendo, tá aqui, nós temos a simulação, estão vendendo esses terrenos no valor de R$30 mil. No dia do lançamento, essa empresa vendeu 100 lotes, 100 terrenos a R$30 mil. E aí acontece um porém, quase ninguém compra esses terrenos à vista, né? De 100 vendas, eu acredito fortemente que uma minoria comprou à vista. Mas independentemente disso, ela parcelava em 60 vezes, tá? Algumas lojas parcelam em 12, 24. Mas olha qual é o conceito. 100 terrenos a R$30 mil, ela faturou, vai faturar 3 milhões. Concorda comigo? 3 milhões. E aí? Como o contador vai calcular esse imposto? Ele vai calcular o imposto sobre 3 milhões, mesmo que ela não tenha recebido esse dinheiro ainda, ela vai levar 60 meses para receber esses 3 milhões. Então, se pegarmos uma calculadora, só para enriquecer aqui a aula, se digitarmos 3 milhões dividido por 60, vai dar uma média de 50 mil por mês. Aí eu lhe faço uma pergunta, você como contador dessa empresa, você sugeriria que ela optasse pelo regime de competência ou regime de caixa? É isso que trata esses dois regimes. Entendido? Johnny, a legislação permite que o lucro presumido possa optar pelo regime de caixa ou competência? Olha como funciona. O regime de competência, gente, se você optar por ele, você vai usar como base da tributação a venda total do mês, independentemente se recebeu ou não. Então, quem optar pelo regime de competência, memoriza, competência é o período. Você vai ter que tributar, aquela empresa teria que pagar um imposto sobre 3 milhões. Acredita? Mas ela não recebeu esses 3 milhões ainda, serão 5 anos para receber. Se você optar pelo regime de competência, e você também só pode, todo ano tem que escolher esse regime, e ele é irretratável também, tá bom? Então tenha muito cuidado, analise bem a circunstância. A tributação ocorre no momento em que for prestado o serviço, for realizada a venda, independentemente se foi pago ou não. É recomendado para clientes sem organização interna e que o faturamento também não seja elevado, tá bom? Nesse caso aqui, fortemente seria recomendado a opção pelo regime de caixa. Por quê, Johnny? Porque no regime de caixa, a tributação ocorre apenas quando o dinheiro entra no caixa, quando o dinheiro entra na empresa. Então, se todo mês ela recebe 50 mil, todo mês ele vai pagar imposto sobre 50 mil. Ah, Johnny, mas tem a inadimplência, não recebeu 50, recebeu 40, vai pagar sobre os 40. E, Johnny, os 10 desse mês, ele recebeu junto com os 50 do próximo mês vai pagar sobre 60. Então, é de acordo com o que entra no caixa. E lógico que a pessoa tem que ter mais organização para esse regime, tá? Ele é vantajoso em casos de alta inadimplência, porque quando você vende a prazo e não pagam, você, né, no regime de competência, às vezes você nem recebe mais o dinheiro e pagou o imposto. A Receita não está olhando se entrou no teu caixa ou não. Você, pelo regime de competência, basta ter realizado a venda. Já no caixa, se você não recebeu pela mercadoria, uma inadimplência, clientes que não pagaram, você não pagou um tributo em cima do que não recebeu. Porém, requer um controle individualizado e detalhado dos registros de contas a receber. Tá? Por que, Johnny? Porque esse contas a receber será a base do fisco para procedimentos fiscais em caso de fiscalização, tá bom? Então, nesse caso aqui do regime de caixa, ele é ótimo quando uma empresa realiza vendas de longo prazo, quando tem um montante muito alto, tá bom?
porém requer organização. Se a empresa não tiver organização, aí você vai ter que avaliar, conversar. Se é você quem vai fazer, não sei, eu não recomendaria, porque contador teria que ser quase exclusivo daquela empresa, né? Para estar acompanhando isso, tá bom? Johnny, e a base legal para saber realmente se uma empresa do lucro presumido pode optar pelo regime de caixa ou de competência? Nós vamos invocar aqui a legislação, tá bom, gente? A Instrução Normativa 1700, a nossa amiga, no artigo 215 e 223, tá bom? Vamos aqui, eu já tenho separada. Aqui ela, tá? Artigo 215, parágrafo 9, tá bom? Artigo 215, vamos verificar o parágrafo 9. O lucro presumido e o resultado presumido serão determinados pelo regime de competência ou de caixa. Ou seja, a legislação permite que o lucro presumido seja determinado pelo regime de competência ou caixa, tá? E no 223, ele complementa dizendo o seguinte: a pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas na medida que for recebendo, né, no caso a escrituração do livro caixa, ela deverá indicar nesse livro, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada recebimento. Ou seja, em cada recebimento da parcela, ela tem que mencionar qual foi a nota fiscal referente àquela transação. Entendido? Então, sim, é possível uma empresa optar por um dos dois regimes e você quem vai ajudar nessa avaliação. Entendido? Que bom, eu fico por aqui e eu já te vejo na próxima aula. Até mais!